Como apareceu o medo? Baloo ensinava sempre a lei da jungle para Mowgli, e certa vez, em uma dessas aulas, lhe disse: Quando tiver vivido tanto quanto eu, irmãozinho, perceberás que toda a jungle obedece ao menos uma lei, e a descoberta poderá não lhe agradar muito. Mowgli, imaturo, não dava muita atenção a isso, entretanto. Mas houve um ano em que as palavras de Baloo se confirmaram, e Mowgli viu que todos na jungle estavam sujeitos à mesma lei. Certa vez no inverno, quando as chuvas deram de falhar, a jungle, a cada dia que passava, ficava mais seca. Os animais e a flora estavam morrendo. O único que engordava era Shio, o abutre, que comia carniça. E como tinha carniça! O Waingunga se tornou a única reserva de água a correr por entre a jungle. E quando Hathi, o elefante selvagem, viu no centro do rio uma rocha, ele reconheceu que era a Roca da Paz. Ergueu então a tromba e proclamou a trégua das águas como seu pai fez 50 anos atrás. Seu grito foi repetido por outros habitantes da jungle, até que toda a jungle tomasse conhecimento da trégua das águas. Segundo a lei da jungle, durante a trégua das águas, é punido com a morte todo aquele que matar na única fonte de água que restava, porque beber é mais necessário que comer. Todos se reuniam no Waingunga para matar a sede e falar da seca, comedores de carnes e comedores de ervas. Certa noite, quando todos estavam lá, Mowgli tentava se desculpar com Baloo por tê-lo ofendido sem intenção. Baloo dizia: Não é bom colocar seu mestre em ridículo. Quando chegou Shere Khan dizendo: Não é bom, mas o que quer? Esta coisa nua anda sempre para lá e para cá e vive fazendo macaquices com aqueles que são e que já foram caçadores valentes, só para se divertir. A jungle tornou-se um criadouro de filhotes nus. Olhe para mim, filhote de homem! Mowgli fixou o olhar no tigre tão insolentemente quanto pôde, e em menos de um minuto Shere Khan desviou daquele olhar, incomodado. Filhote de homem por aqui, filhote de homem por lá. O pequeno não é homem, nem filhote, você não teria medo. Na próxima estação terei de pedir-lhe permissão para beber. Disse Shere Khan e ficou bebendo água. Mais uma substância escura começou a surgir na água onde o tigre estava bebendo. Bagheera falou: Shere Khan, que nova vergonha trouxe para cá? Um homem, respondeu Shere Khan friamente. Há 1 hora matei um homem. Ele continuou a beber água e os outros animais começaram a murmurar e comentar. Um homem, ele matou um homem. E olhavam para Hathi, mas este parecia não ter ouvido, porque Hathi nunca faz as coisas antes de chegar a hora, e por isso vive tanto. Bagheera voltou a falar. Matar um homem num momento desses? Não havia outra caça ao alcance? Perguntou com desprezo, saindo da água suja e sacudindo as patas. Eu matei por prazer, não por necessidade. Por prazer. E agora venho beber e limpar-me. Alguém se opõe a isso? Então Hathi voltou o olhar atentamente para Shere Khan e levantou a tromba e disse com calma: Você matou por prazer? Todos na jungle sabem que quando Hathi faz uma pergunta é melhor responder. E Shere Khan respondeu em um tom quase educado: Sim, era meu direito e minha noite. Você sabe, Hathi. Sim, eu sei, falou Hathi, e depois de um breve silêncio prosseguiu. Já bebeu o suficiente? Por esta noite, sim. Então vá embora. O rio serve para beber e não para ser sujado. Limpo ou não, volte para sua toca, Shere Khan. Shere Khan retirou-se sem protestar, pois sabia, como todos na jungle sabem, que, nos casos extremos, Hathi é o senhor da jungle. Mowgli, durante 1 minuto, criou coragem para perguntar a Hathi que direito é esse que Shere Khan disse que tinha, já que, de acordo com a lei da jungle, matar um homem é uma vergonha. Perguntou então: Que direito é esse que Shere Khan falou, Hathi? Todos os animais ficaram muito curiosos para ouvir, pois quase ninguém parecia ter entendido o que havia acontecido. Hathi então começou a contar uma história. Trata-se de uma história muito antiga, mais antiga que a velha jungle. No começo da jungle, mas ninguém sabe quando foi,
nós convivíamos harmoniosamente e juntos, como um só povo, sem que um tivesse medo do outro. Não existia seca naquele tempo, e todos os animais alimentavam-se de folhas, flores, pasto, frutas e cascas. O senhor da jungle era Tá, o primeiro dos elefantes. Com sua tromba, Tá tirou a jungle das águas profundas. Onde suas presas cavavam sulcos no solo, os rios se punham a correr. Onde batia com a pata, brotavam fontes de água pura. Quando soprava através de sua tromba, as árvores caíam. Deste modo, a jungle se formou. Ocupado em criar novas florestas e abrir novos rios, Tá fez do primeiro dos tigres o mestre e o juiz da jungle, para que, se existisse alguma queixa, fosse feita ao primeiro dos tigres, já que Tá não estava disponível o tempo todo. Naquele tempo, o primeiro dos tigres comia ervas e frutas como os demais. Era grande como eu sou e belo de cor. Tinha cor das trepadeiras amarelas. Nenhuma listra ou pinta manchava sua pelagem macia. Todos os animais chegavam perto dele sem medo, e sua palavra era a lei. Certa noite houve uma disputa entre dois gamos pelas pastagens. Os dois foram à presença do primeiro dos tigres, e durante a conversa, um dos gamos o feriu com um dos chifres. E esquecido de que era o juiz, o tigre saltou sobre o gamo, lhe quebrando o pescoço. Até aquela noite, ninguém havia morrido. Nós desconhecíamos a morte. E o primeiro dos tigres, vendo o que fez e sentindo-se alucinado pelo cheiro de sangue, correu e se escondeu nos pântanos do norte. Ficando sem juiz, os animais passaram a disputar tudo e a jungle ficou mergulhada no caos. Tá, ouvindo todo o barulho, voltou e percebeu o gamo morto. Perguntou quem o havia matado, mas ninguém respondeu. Estavam todos doidos pelo cheiro do sangue. Tá, então deu ordem aos cipós e árvores de galhos baixos que margeiam as trilhas para que marcassem o matador, de modo que pudesse ser reconhecido. Tá perguntou a todos quem queria ser o chefe do povo, e o macaco gris saltou dos galhos onde vivia e respondeu que seria o chefe, e Tá concordou. Mas quando Tá voltou de novo, encontrou o macaco gris de cabeça para baixo, pendurado pelo rabo num galho, fazendo caretas para o povo da jungle que devolvia as caretas. Tinha assim desaparecido a lei, sendo substituída pela conversa tola e sem sentido. Então Tá nos disse a todos: o primeiro chefe que dei a vocês trouxe a morte à jungle, e o segundo a vergonha. É tempo de vocês terem uma lei que não possam infringir. Ela será o medo. Quando encontrarem o medo, verão que ele é realmente o vosso chefe. O povo da jungle perguntou: que é o medo? E Tá respondeu: procurem até o encontrarem. Então o povo da jungle espalhou-se à procura do medo. Certo dia os búfalos apareceram com a notícia de que no meio da floresta, lá em uma gruta, o medo estava sentado, não tinha pelos e andava sobre as patas de trás. O povo da jungle então foi até a gruta e encontrou o medo. Quando nos viu chegar, ele gritou, e sua voz nos fez ficar com o medo que até hoje nos causa sempre que o ouvimos. E todos saímos correndo, aterrorizados. Naquela noite, nós não ficamos juntos como era nosso costume. E cada tribo foi para um lado, com medo uns dos outros. O único que não estava junto aos demais era o primeiro dos tigres, que ainda estava escondido nos pântanos do norte. Quando ficou sabendo do ocorrido, disse: irei ver essa coisa nua e lhe quebrarei o pescoço. Ele andou toda a noite à procura da gruta, e foi então que as árvores e cipós do caminho, atentos às ordens de Tá, o riscaram de listras nas costas, na testa e no focinho. Sempre que esbarrava num galho ou cipó, ficava com uma listra ou pinta nova em sua pelagem amarela. E essas marcas até hoje seus descendentes trazem. Quando ele chegou na gruta, o pelado apontou para ele e disse: o manchado vem à noite. O primeiro dos tigres teve medo do pelado e voltou miando para o pântano. Tão alto miava que Tá o ouviu e perguntou: que desgraça o aflige?
Fui humilhado diante de toda a jungle porque fugi de um pelado que me chamou de sujo. E por quê? Porque estou sujo da lama dos pântanos. Então vá lavar-se nos rios para que suas listras saiam. O primeiro dos tigres se banhou no rio para tirar as manchas, mas nenhuma listra saiu. O que fiz para ficar assim? Perguntou o tigre. Você matou um gamo e trouxe a morte para a jungle. E com a morte veio o medo, de modo que agora uns têm medo dos outros, assim como você tem medo do pelado. O primeiro dos tigres não acreditou que os demais habitantes da jungle iriam ter medo dele, que havia sido seu juiz, e procurou por seus companheiros. Mas todos fugiram dele, porque tinham medo. Com o orgulho ferido e envergonhado, o primeiro dos tigres rogou. Lembre-se de que houve um tempo em que fui senhor da jungle. Não se esqueça de mim, tá? Permita que os meus filhos se lembrem de que houve um tempo em que eu não soube o que era vergonha nem medo. Tá, então respondeu. Farei isso por você porque vimos juntos a jungle nascer. Por uma noite a cada ano, tudo será para você e para seus filhos, como antes que o gamo fosse morto. Se nessa noite encontrar o pelado cujo nome é homem, não terá medo dele, mas sim ele terá medo de você. Quando isso acontecer, tenha compaixão dele, porque agora você sabe o que é o medo. O primeiro dos tigres se contentou com isso, mas logo depois foi beber água e viu em seu reflexo suas listras. Lembrou-se que o pelado tinha lhe chamado de manchado e ficou furioso. Durante 1 ano viveu nos pântanos, esperando que Tá cumprisse sua promessa, até que numa noite sentiu que sua noite chegara e foi até a gruta do pelado. Lá aconteceu o que Tá havia prometido. O pelado se jogou ao chão e permaneceu lá com medo. O primeiro dos tigres atacou e lhe quebrou a espinha. Tá logo apareceu e perguntou: é esta sua compaixão? Que importa? Matei o medo. Cego e insensato, você desatou os pés da morte. Você ensinou o homem a matar. Ele está debaixo da minha pata com a espinha quebrada. Você matou só um entre muitos. E agora sua noite terminou. Neste momento amanheceu, e saiu da gruta outro pelado, que, ao ver o que o primeiro dos tigres havia feito, pegou uma enorme lança com a ponta afiada e atirou no tigre, que saiu correndo e urrando pela jungle até conseguir arrancar a vara. Os filhos da jungle assim ficaram sabendo que os pelados poderiam matar de longe e ficaram ainda com mais medo do homem. Foi o primeiro dos tigres que ensinou o homem a matar. Entretanto, 1 noite a cada ano, segundo a promessa de Tá, o pelado tem medo do tigre, e sempre que o tigre o encontra, o mata, lembrando da vergonha que o primeiro dos tigres passou. Quando não está em sua noite, o tigre pode até matar o homem, como sabemos que Shere Khan faz, mas ataca pelas costas e vira a cabeça quando golpeia, pois sente muito medo. Se o homem firmasse os olhos nele, o tigre fugiria. Hathi mergulhou a tromba na água, dando assim por encerrada a história. Mowgli então exclamou: agora entendo por que Shere Khan me desafiou a olhá-lo. Mas não adiantou de nada, pois não conseguiu manter fixos seus olhos, e eu não caí aos seus pés. Mas também é verdade que não sou homem, pois faço parte do povo livre. Mas, por que os tigres não continuaram comendo apenas folhas e ervas? O primeiro dos tigres matou o gamo, mas não o comeu. O que o fez gostar de carne fresca? E Baloo respondeu: as árvores e cipós o haviam marcado, irmãozinho, tornando-o listrado. Nunca mais ele quis comer seus frutos, e, a partir daquele dia, vingou-se nos cervos e outros comedores de ervas. Então você também conhece a história, hein? Por que nunca me falou dela? Perguntou Mowgli. Porque a jungle está cheia de histórias desse tipo.
e se eu começasse a contá-las, nunca mais terminaria.